Olá, o meu nome é Everton da Eunoleme e no vídeo de hoje eu vou te explicar se depressão tem cura ou não. E se você assistir até o fim, vai identificar as principais causas da depressão e a possível solução individual de cada uma delas. Mas, voltando para o título do vídeo, a resposta curta para essa pergunta é sim, tem cura. Não somente tem cura, como ela é possível para a grande maioria das pessoas depressivas, até mesmo nos casos mais severos. E qual o primeiro passo para conquistar essa cura? A primeira coisa que se recomenda fazer é descobrir se você realmente tem depressão ou se você está simplesmente vivendo uma vida de péssima qualidade. Caso recentemente você tenha sido atingido por uma chuva de coisas ruins, por exemplo, uma em seguida da outra, é capaz que você esteja tendo sintomas depressivos, mesmo que não tenha depressão. Como assim? Bom, eu vou te explicar direitinho. O exemplo que eu vou te dar agora é mais comum do que a gente imagina e pode até nos fazer relembrar de memórias tristes do nosso passado. Mas é um exemplo claro da diferença entre ter sintomas depressivos por causa de sua situação de vida atual, ao invés de ser por causa da depressão em si. Então vamos lá. Imagine um filho que mora com o pai e com a mãe e na maioria dos dias tudo parece ser perfeito. Porém, pelo menos uma vez por semana o pai volta bêbado e mal-humorado para casa, a ponto de bater no filho, por literalmente qualquer coisa, enquanto a mãe simplesmente assiste passiva. Como você pensa que esse menino vai crescer? Você acha que ele vai conseguir se inserir na sociedade tendo esse comportamento, essa barreira emocional? Imagina ele crescendo nesse ambiente tóxico, em que nunca se sabe quando vai apanhar ou ser ameaçado. Vivendo a vida como se estivesse sendo caçado a todo momento. Imagine então a antecipação e a ansiedade que o menino vai sentir toda vez que vê o pai por causa dessas experiências traumáticas. O cérebro dessa criança vai começar a se desassociar da vida, criar um desvínculo como um mecanismo de autopreservação. Uma pessoa com esse tipo de histórico é mais provável de cair no mundo das drogas e quaisquer vícios que hajam como forma de escapismo, além de ser mais do que capaz de tirar a própria vida, uma tendência suicida. Ninguém em sã consciência conseguiria culpar uma criança que tenha passado por isso pela depressão que tem, ok? Certo? Eu, pelo menos, não conseguiria. Mas, enfim, se você for parar para pensar, o que você acha que aconteceria se ele simplesmente cortasse todo o contato com a parte da família que o maltrata? Em muitos dos casos, a pessoa que perde o contato com a causa direta de todo esse sofrimento se recupera normalmente. Porque quando se vive uma vida ruim, objetivamente sofrida e injusta, ter depressão pode ser uma resposta natural do nosso próprio cérebro. Uma resposta que nos leva à perda de interesse e de vontade em praticamente tudo o que se possa imaginar. Só que em casos assim, em casos de famílias disfuncionais, tem uma chance da pessoa que sofre constantemente com isso simplesmente reverter o quadro só de mudar o ambiente que vive. Só de cortar o contato com a causa do problema. Parece que o cérebro pode voltar a funcionar normalmente. Claro que em seu devido tempo. Mas ainda assim, progresso é progresso. O importante é saber que alguém que sofre muito e frequentemente talvez não tenha depressão de verdade. E tenha somente uma vida muito sofrida, que é diferente. E que pode ser resolvido, de fato, mudando a vida. E é claro que esse foi apenas um exemplo. Porque alguém com esse tipo de histórico se torna mais provável a desenvolver depressão do que uma pessoa normal, mesmo sem contato com a principal causa do sofrimento. Enfim, isso pode acontecer de muitas formas diferentes que não necessariamente envolvam abuso ou negligência na criação dos filhos, por exemplo. Talvez você tenha perdido pessoas que ama, uma em seguida da outra, talvez você tenha tido muitas tragédias sem parar e isso ter, de uma certa forma, te deixado extremamente triste, ao ponto de te fazer experienciar sintomas depressivos por semanas, às vezes por meses. Se esse for o seu caso, pode ter certeza que a mudança de ambiente, junto com o tempo, vão mudar completamente toda a sua vida. Se os sintomas persistirem por um tempo considerável, como mais de 30 dias, é possível que você esteja começando a entrar no campo da depressão. Agora deixa eu te explicar o que realmente é a depressão. Pois ela vai além de uma vida ruim. Ela é aquela depressão que aparece mesmo com uma vida que parece ser boa.
Então vamos imaginar um indivíduo que aparentemente tem tudo encaminhado na vida. Uma boa família, um bom relacionamento amoroso, um bom emprego, um bom salário. Como uma pessoa assim poderia desenvolver uma depressão tão severa? Uma depressão que vai muito além dos sintomas, mas que realmente se desenvolve como doença. Justo quando tudo parece bem? Bom, gente, a depressão é uma doença complexa, que muitas vezes é apenas explicada como um simples desequilíbrio químico do cérebro. Embora essa descrição não esteja errada, é muito resumida e comprimida para ser válida em todos os casos. Então vejamos os 3 principais fatores que contribuem para a depressão e as suas soluções. Lembrando que na maioria dos casos eles estão interligados. Logo, o ideal seria juntar as possíveis soluções dentro de uma rotina que vai ser viável para você. Primeiro fator, biologia do próprio corpo. Os pesquisadores já descobriram as diferenças no cérebro de pessoas que têm depressão clínica, comparadas às que não têm. Uma das grandes diferenças entre os dois é o que o tamanho do hipocampo, que é uma pequena parte do cérebro que é vital para o armazenamento das memórias, aparenta ser menor em quem tem histórico de depressão do que aquele que não tem. Isso é até interessante porque o hipocampo menor possui menos receptores de serotonina, aquele hormônio comumente conhecido pela comunidade científica como responsável pelo sentimento de autossatisfação e felicidade. Eu aposto que você já sabe onde isso vai chegar. Outro hormônio que é produzido em excesso por quem possui depressão é o cortisol, o hormônio do estresse. Alguns especialistas acreditam que a quantidade desse hormônio tem uma relação inversamente proporcional ao tamanho do hipocampo. Ou seja, quanto mais cortisol, menor o hipocampo. Outras acreditam que as pessoas mais inclinadas a ter depressão simplesmente nascem com o hipocampo menor do que outros. Independentemente da razão do porquê disso acontecer, saiba que a solução está bem debaixo do seu nariz. Exercício físico. Tá bom, eu sei que você já está cansado de ouvir falar do quanto que exercício físico pode fazer diferença na sua vida. Mas talvez o que você não saiba é que partes do seu cérebro literalmente crescem. Inclusive o hipocampo, que responde positivamente a exercícios físicos, aumentando de tamanho e, consequentemente, facilitando a ida e a vinda dos hormônios da felicidade, que é a serotonina. Eu já mencionei antes que o hipocampo é responsável por armazenar suas memórias, certo? O que eu não te falei são os 2 tipos de memórias que essa parte do cérebro guarda. A primeira delas sendo coisas relacionadas a fatos e eventos. Por exemplo, memorizar uma apresentação para a escola ou trabalho usa esse tipo de memória. Assim como se lembrar daquilo que você fez no final de semana. A outra é responsável pela memorização de caminhos e rotas, como se fosse um GPS do seu cérebro. Coisas como se lembrar do caminho de casa para o trabalho, ou então até conseguir visualizar onde tudo está em seu quarto, só pela memória. O hipocampo também faz com que as memórias de curto prazo se convertam em memórias de longo prazo. Então, o que mais você pode fazer para aumentar o tamanho do hipocampo? Estimular o seu próprio cérebro. Como? Fazendo treinamento cognitivo, utilizando estratégias para aprender mais rápido e reter conhecimento. Brincar de palavras cruzadas, por exemplo, ou até mesmo jogar xadrez. Existem muitas formas de estimular o cérebro e nenhuma delas precisa ser uma chatice para você. Basta achar algo que goste e continuar aprendendo. Agora que terminamos com a parte biológica, vamos para a segunda principal causa. O segundo fator, doenças crônicas e dores crônicas. Certamente, quando você descobre que tem uma doença que provavelmente nunca será curada, apenas controlada, isso pode te trazer um desespero profundo, principalmente se for fatal. E claro, dores constantes podem impedir sua habilidade de dormir, se exercitar, sua produtividade no trabalho, seu foco e até mesmo seus relacionamentos. Terapia é sempre uma boa opção para casos assim. E grupos de apoio para quem passa por problemas iguais ou parecidos também ajudam muito. Outra coisa que vale a pena mencionar é que todo sofrimento tem um significado. Todo sofrimento serve para alguma coisa. Existe um livro chamado Em Busca de Sentido, de um autor chamado Viktor Frankl. Ele foi um dos raros sobreviventes do Holocausto. E nesse livro, Viktor
relata suas experiências e suas descobertas sobre o sofrimento, especialmente sobre o propósito do sofrimento e a coragem que se tem ao passar por ele com dignidade. Pois mesmo que você seja vítima das maiores atrocidades, das maiores dores e tragédias, sempre tem algo que você pode fazer. E se você quiser descobrir o que isso seria exatamente, eu recomendo que você leia esse livro. Tenho certeza que vai te ajudar nessa jornada. E é claro que não podia faltar o terceiro fator: substâncias químicas e drogas. Barbitúricos, remédios que normalmente são usados em pacientes com histórico de convulsões ou sedativos, possuem um efeito colateral claro de depressão em certas pessoas. Drogas relacionadas à acne, como por exemplo a isotretinoína, também podem trazer efeitos indesejados ao seu estado mental, especialmente em pessoas mais idosas, mais velhas. Benzodiazepínicos, que são remédios para a ansiedade, também causam depressão em muitos dos seus usuários, o que é um tanto contraditório e triste. Imagina se você tivesse que trocar a ansiedade por depressão e acabasse com as duas doenças por causa de um remédio. A melhor solução que eu consigo pensar para essa pessoa é a terapia. Eu já fiz um vídeo extenso no canal te explicando os principais tipos de terapia. Pois sim, existem bem mais de uma. Eu falei dos resultados possíveis e prováveis com cada uma delas, além de te ajudar a escolher a melhor forma de terapia para você. Tudo com base nos dados e estudos que temos disponíveis sobre esse assunto. Eu vou deixar o link do vídeo nessa descrição. E agora o fator bônus. O luto causa depressão? O luto é comum, uma resposta normal para a perda. Todos nós passamos por isso. O luto não ocorre somente para aqueles que perderam entes queridos. Não, vai muito além disso. Mas ele também está presente quando grandes mudanças ocorrem em nossa vida, como um divórcio, por exemplo. Apesar de qualquer um poder experienciar o sentimento de luto, nem todos terão pensamentos suicidas ou negativos sobre o futuro, muito menos por períodos prolongados de tempo. O luto, na maioria das vezes, se enquadra naquilo que eu falei anteriormente, em sintomas que podem ser depressivos, mas não são depressivos por causa de uma doença em si, mas por conta de um momento ruim na vida de uma certa pessoa. Então é isso para o vídeo de hoje. Espero que você tenha achado ele útil e informativo. Se você gostou, lembra de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho, porque toda quinta-feira, lá pelas 19 horas, a gente lança esse tipo de conteúdo. E também lembra de comentar o que você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço e até mais.